Corinthians pode perder o meia Cantilho. É uma possibilidade pequena ou grande? Confere aí. Fala pessoal, mais um vídeo no canal do Capelanes. Vamos falar do Coringão, vamos falar do Cantilho. Mas antes disso, joinha, se inscreve no canal e manda nos comentários para a resenha continuar fluir, tá certo? Pessoal, é o seguinte, tirei a manhã de domingo para conversar com alguns dirigentes e eu tenho aqui alguns pontos importantes para que a gente possa debater sobre a situação do Cantilho. A possibilidade, claro, é real. Existe a chance do Cantilho sair do Corinthians, só que é uma possibilidade praticamente remota pelo que eu consegui apurar. Então é até bom que essas notícias saiam de fato para que você, corintiano, fique cada vez mais antenado do que se trata no bastidor do seu time de coração, no caso, o Timão. Porém, é importante a gente ressaltar também que essa possibilidade da saída do Cantilho, pelo que eu apurei, é desse tamanho. Aqui, ó, menorzinha até, pequenininha. É minúscula a chance, até porque o Corinthians está passando por alguns processos que eu consegui apurar em bastidor, tá certo? Eu vou chegar lá no Cantilho. Foi até uma notícia que saiu no Globoesporte.com, e as notícias do Globoesporte.com a gente não tem nem que duvidar, são mais do que verídicas, sem dúvida alguma. Porém, eu coloco aqui um asterisco, porque quando você lê o título, Corinthians pode perder a Cantilho caso a parcela não seja paga. Ok, é verdade, sem dúvida. Só que essa parcela, o Corinthians tem que pagar até o dia 31 de julho. Julho! Nem entramos em julho ainda. Então, assim, é importante para que você tenha ciência. O Corinthians tem aí mais de um mês, literalmente, para acertar uma parcela que, pelo que eu apurei aqui, é de 500 mil dólares. Daí, aí vai, no câmbio de hoje, uns 3 milhões de reais aproximadamente, tá certo? E aí é uma situação bem semelhante ao que o Corinthians fez com o Bruno Mendes. O Corinthians tinha que pagar até segunda-feira passada. A gente entrou em contato com o presidente do Montevideo Wanderers, Gabriel Blanco, nos atendeu, deu entrevista a gente, coloquei aqui no canal, e aí é aquela situação, o Corinthians tinha até segunda-feira, pagou na segunda-feira. O pagamento foi efetivamente feito na segunda, mas caiu por uma demora burocrática. Na terça-feira o Corinthians não vai tomar nenhuma punição da FIFA, tá certo? O Corinthians, por que ainda não pagou essa parcela do Cantilho? Tem algumas prioridades aqui, até fiz questão de anotar para passar tudo bonitinho. Tem que pagar o Malucelli, e aí tá pagando mensalmente, tá? Como eu até divulguei essa parcela no canal, são 18 parcelas para o Corinthians acertar e já começou desde o mês passado. O J. Malucelli, o Jonatas, esse centroavante que passou pelo Timão, o Paulo André, tem plano de saúde de aproximadamente R$1 milhão mês. Eletricidade, mais 300 mil reais, o Corinthians até ficou devendo aí, esqueceu de pagar eletricidade, teve apagão no Parque São Jorge, depois no dia seguinte ficou tudo certo. E aí o Corinthians está aguardando as federações de outros esportes para que o Corinthians corte 40% de tudo. O Corinthians deve cortar 40% de tudo que tem ao seu dispor. No caso, o Sub-11. O Sub-11, o Corinthians tem categorias do Sub-11 ao Sub-23. Se você não tem competição, o Corinthians está reavaliando a possibilidade de cortar uma ou outra categoria para, quem sabe, no futuro, com a casa mais arrumada, colocar de volta em prática. Natação, futsal, basquete, então todas essas situações estão sendo internamente tratadas para que o Corinthians ele corte custos, por exemplo, o futsal. A informação que eu apurei é que 40% do futsal é direito de imagem e 60% de salário. Então o Corinthians está estudando a possibilidade de não pagar o direito de imagem, justamente porque os caras não estão aparecendo, não tem competição, não tem transmissão, o que você vai pagar? Mais ou menos é isso que está o entendimento do bastidor. E aí o Corinthians está para fechar com 2 patrocinadores de forma oficial. Um para substituir a Jolie na camiseta e um que é para substituir e entrar uma empresa do grupo Poker Stars. Isso aí vai dar aproximadamente quase 8 milhões de reais a mais aos cofres do Corinthians. Ora, se esse patrocinador que está entrando, 8 milhões a mais, o Corinthians está conseguindo cumprir com Malucelli, Jonatas, Paulo André, com os planos de saúde que não estão atrasados, com a questão da eletricidade, essa grana entrando a mais seria feita exatamente para quitar até o dia 31 de julho essa parcela aí de 500 mil dólares referente à situação do Cantilho. E eu vou até usar um exemplo. Eu tô aqui com um boleto, ó, eu tenho que pagar esse boleto aqui até o dia 20 de julho, tá certo? Por que eu vou pagar esse boleto agora? Esse boleto é referente aqui aos mármores aqui, ó, as pedras que eu coloquei em casa.
Por que eu vou pagar agora, ou daqui uma semana, ou daqui duas? Se eu estou nessa situação, em meio à pandemia também, a gente tem que usar alguns exemplos que podem servir ao Corinthians, que também está passando uma situação muito delicada em meio a essa pandemia, como vários outros clubes. Se eu tenho esse boleto para pagar até o dia 20 de julho, não há nenhum problema se eu pagar no dia 10 de julho, no dia 15, no dia 19, no dia 20. Depois que passar, aí eu já começo a tomar punição. E aí, assim funciona na nossa vida e na vida do Corinthians, de outro clube do futebol brasileiro. Então, até esse vídeo eu tô gravando para tranquilizar o torcedor, porque pelo que eu consegui apurar em várias frentes dentro do Corinthians, esse talvez seja o menor problema. Tem até o dia 31 de julho para pagar. É uma parcela que não é tão absurda assim. O Corinthians pagou 5 milhões de reais a Montevideo Wanderers porque precisava, teve que tirar daqui, dali, assim, e acertou, não vai tomar punição, para ir pegar 3 milhões de reais, contando ainda que a grana do Pedrinho, pelo entendimento deles, deve cair no mês que vem. É uma situação, pelo menos, essa do Cantilho, controlada. Eu sou um cara, todo mundo sabe, bem crítico essa atual gestão, até as passadas com muitas e muitas dívidas, mas essa aí, ela é praticamente despreocupante, tá certo, pessoal? Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, manda nos comentários pra gente continuar conversando, tá certo? Valeu!